Graça e paz, meu amado. No livro de Jonas, no capítulo 1, diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá, depressa, à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: Pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, o Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isto, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Meu amado, vamos retratar hoje o agir de Deus na vida de Jonas. O livro do profeta Jonas conta a história de como ele foi chamado por Deus para pregar juízo contra Nínive, a capital da Assíria, mas ele resistiu ao chamado, fugindo para Tarsis. E como depois de ser lançado ao mar e jogado na praia por um grande peixe, ele seguiu para Nínive para pregar a mensagem da parte de Deus. Jonas, ele nasceu em uma cidade chamada Gat-Efer, cidade da tribo de Zebulon, que era situada a mais ou menos a 1 hora de distância da cidade de Nazaré. Jonas, meu amado, ele viveu durante o reinado de Jeroboão II e cooperou para tornar o reino de Israel muito mais poderoso e próspero. O profeta, ele não queria que o Senhor tivesse misericórdia de nenhuma nação, exceto Israel, e sobretudo que não tivesse compaixão da Assíria. Jonas, ele se esquecera de que o propósito supremo de Deus para com Israel era que este fosse bênção para os gentios, meu amado, e os levasse ao conhecimento de Deus. Nem todas as pessoas tinham conhecimento de Deus. Mesmo assim, Deus fez uma obra muito grande na vida de Jonas. E ele cuidou do profeta em todos os momentos. O livro de Jonas, meu amado, é um desafio à nossa fé.
Deixa eu te contar uma coisa muito séria. Nossa atitude para com Jonas revela nossa atitude para com Deus e sua palavra. O próprio Jesus, ele tornou o livro de Jonas importante. Quando os escribas e fariseus lhe pediram um sinal que provasse as suas afirmações, no entanto, Jesus lhes deu o sinal de Jonas. Olha o que diz Mateus 12, versículo 39. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Meu amado, Jesus, ele dá o sinal de Jonas como sinal de sua morte e ressurreição. Mas mesmo assim os escribas, eles não acreditavam, eles não levavam a sério aquilo que Jesus falava sempre para eles. Agora, há em Jonas 2 acontecimentos que são relevantes. Um é o grande peixe engolido Jonas, e o outro, a possibilidade de uma grande cidade pagã como Nínive converter-se em poucos dias pela instrumentalidade de um missionário estrangeiro. No livro de Jonas, meu amado, nós vemos o amor e a misericórdia de Deus por uma cidade pagã que praticava atrocidades e violências, e mesmo assim Deus, ele deu a chance para que eles se arrependessem. Olha o que diz no livro de Salmos, no capítulo 86, versículo 15. Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Deus, meu amado, ele usou de misericórdia para com o profeta Jonas, preservando a sua vida e não desistindo dele e lhe dando uma nova chance. Deus é Deus de nova oportunidade, é Deus de nova chance. Deus, ele concedeu a Jonas outra oportunidade de servir, meu amado. Ele pode fazer a mesma coisa com você. O amor de Deus para conosco é algo imensurável. Ninguém explica Deus. Então, Deus, ele te dá uma nova oportunidade. Deus, ele te dá uma nova chance, meu amado. Eu vou mostrar 5 acontecimentos que Deus preparou por causa de Jonas. O primeiro, Deus, ele preparou uma tempestade. O versículo 4 diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Com a tempestade, Deus despertou Jonas para que ele acordasse os ninivitas do sono do pecado, meu amado. Devido à desobediência de Jonas, as vidas de todos os que estavam no navio foi colocada em perigo. Se nós, servos de Deus, não estivermos plenamente consagrados a Deus e à sua vontade, nossas famílias, meu amado, e as demais pessoas que nos cercam poderão sofrer. Jonas, ele fugiu da chamada divina, recusando-se a entregar a mensagem de Deus a Nínive, porque ele não acreditava que os seus habitantes pudessem se arrepender e que Deus os livraria do juízo. Ninguém pode se esconder dos olhos de Deus, meu amado. Olha o que diz Salmos, capítulo 139, versículos 7 e 8. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha casa no mais profundo abismo, lá estás também. Jonas, ele desceu até o porto de Jope e comprou uma passagem de um navio que ia para Tarsis, que ficava ao sudeste da atual Espanha e a uma distância de aproximadamente 4.000 quilômetros de Israel, meu amado. Lugar totalmente contrário a Nínive. Jonas, ele desceu ao porão do navio e foi dormir. Meu amado,
Enquanto a vida dos marinheiros e de todos corria perigo, sabe o que o servo de Deus estava fazendo? Estava dormindo. Hoje, muitos crentes se acham adormecidos e despreocupados, enquanto ao seu redor, meu amado, almas preciosas perecem nas tempestades da vida. E Deus, Ele mandou uma grande tempestade para atrair o profeta para a sua missão. O navio estava para se despedaçar, meu amado. Então, temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Os passageiros, vendo que nada adiantava, disseram assim: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte ela caiu sobre Jonas. E perguntaram-lhe: por que nos sobreveio este mal? Olha só o mal que Jonas estava causando aqueles marinheiros por causa da sua desobediência. E sabe o que Jonas respondeu? Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Estou fugindo do Senhor. E eles perguntaram: que faremos para que o mar se acalme? E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Jonas, meu amado, ele estava assumindo o seu erro e estava sendo sincero. Nós precisamos assumir os nossos erros diante de Deus. Nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós precisamos aceitar a nossa condição de pecador. Os homens pegaram Jonas e lançaram no mar. E o mar, meu amado, se acalmou, o mar se aquietou. Então, Jonas causou tudo isso. Olha o que diz o versículo 16. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O testemunho de Jonas, meu amado, valeu a pena. Os marinheiros tinham diferentes deuses e clamavam a eles. Depois da palavra de Jonas, passaram todos a clamar ao Senhor, o nosso Senhor. Depois que o mar se acalmou e eles foram além, ofereceram sacrifícios ao Senhor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem feito algum sacrifício para o nosso Mestre? O que você tem feito por Jesus, hein, meu amado? O que você tem feito pela obra do Reino? Você vai continuar de braços cruzados? O segundo acontecimento é o seguinte: Deus preparou um grande peixe. Deus não abandona aquele a quem Ele chama, meu amado. Jonas tinha o chamado do Senhor. Através da atitude de Jonas e da sua sinceridade, o navio e todas as pessoas foram salvas. O versículo 17 diz assim: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Deus, Ele preparou esse grande peixe para salvar a vida de Jonas, meu amado. O peixe também foi um local de tratamento de Deus para com o seu profeta. Jonas, ele viu que não dá para fugir de Deus. Aqueles 3 dias no ventre do peixe foram os 3 piores dias da vida de Jonas, meu amado. Imagine como é o ventre de um peixe, um lugar escuro, ácido e que cheirava mal. Foi uma prova terrível na vida de Jonas. O peixe foi o meio de transporte que levou Jonas de volta para cumprir a sua missão. Se você tem uma missão, meu amado, não adianta você se esconder. Deus, Ele vai te trazer de volta. Depois de 3 dias de provação no ventre do peixe, Jonas estava pronto para obedecer à voz do Senhor. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 2 de Jonas. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Foi a oração mais importante que Jonas fez em toda a sua vida, meu amado. Dentro do ventre do peixe, Jonas clama ao Senhor e a sua oração é ouvida. E Deus, pela sua misericórdia, poupa a vida de Jonas. Muitas vezes nos encontramos em situações de desespero ou diante de uma situação que não tem saída
E precisamos clamar pelo socorro de nosso Deus, meu amado. Ele nos estende a mão e nos tira do perigo. Os justos nunca devem perder a esperança. Mesmo em situações que pareçam insuportáveis, devemos clamar, pedindo misericórdia e ajuda a Deus. Deposite sua fé no Senhor, meu amado. Confie nele, acredite, mas você precisa ser justo diante de Deus. O versículo 10 do capítulo 2 diz assim: E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. E Jonas, ele entrou na cidade de Nínive e pregou dizendo assim: Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Jonas, ele queria evitar este momento. E os ninivitas, meu amado, eles creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Isso foi um símbolo de humildade daquele povo. E Deus viu as obras deles. E Deus se arrependeu, meu amado, do mal que tinha dito, que lhes faria e não fez. Você precisa ter obras diante de Deus. O terceiro acontecimento é o seguinte: Deus fez crescer uma planta. Olha o que diz o versículo 5 e 6 do capítulo 4 de Jonas. Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Deus cuida de nós, meu amado, até mesmo quando estamos chateados. Deus nos dá ânimo e conforto na hora certa e com a melhor das intenções. Deus amparou o seu profeta no momento de desânimo e numa terra quente. Ao invés de rejeitar Jonas por causa de sua atitude, sabe o que Deus fez? Deus, ele compassivamente procura convencê-lo mediante o uso de uma planta de rápido crescimento. Com isto, o Senhor mostra-lhe que se importava tanto com Israel quanto com todas as nações. Deus, ele ama a humanidade. Ele não quer que nenhum se perca, meu amado. Mas a decisão é sua, a decisão é nossa. O quarto acontecimento é o seguinte: Deus, ele preparou o verme. O versículo 7 do capítulo 4 diz assim: Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Deus estava ensinando a Jonas grandes lições. Tudo que Deus faz tem um propósito em nossas vidas, meu amado. Quando a planta morreu, Jonas, ele ficou enfadado e Deus assim permitiu para que ele aprendesse uma grande lição. O versículo 10 e 11 do capítulo 4 diz assim: Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer? Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Olha o que o nosso Senhor pergunta a Jonas. Deus, ele mostrou que a compaixão pelos ninivitas deve ser entendida pelo profeta, que teve compaixão apenas da planta. Deus teve compaixão do pecador que está neste mundo, meu amado. Não importa em qual país, não importa em qual cidade, não importa em qual situação. Olha o que diz João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o que o nosso Senhor fez por você, meu amado. O quinto e último acontecimento é o seguinte: Deus, ele preparou um vento oriental. Olha o que diz o versículo 8 do capítulo 4. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim, seria melhor morrer
do que viver. O poder de Deus, ele é comparado ao vento e algumas vezes manifestado pelo vento. Deus, meu amado, em uma certa ocasião, ele mandou Ezequiel falar ao Espírito que viesse dos 4 ventos para dar vida aos mortos no vale dos ossos secos. O vento oriental, ele simbolizava livramento e visava evidenciar o interesse egoísta que Jonas demonstrava pelo seu próprio bem-estar físico. E em contraste com sua falta de solicitude pelos ninivitas, Deus, ele manda sobre a sua vida, meu amado, o vento do Espírito, trazendo livramento. Quantas situações você já foi liberto e teve o livramento do nosso Senhor? Quantos problemas você já passou e Deus te ajudou? Quantas aflições você teve em sua vida e Deus te estendeu a mão? O que você tem feito pela obra do nosso Senhor? O que você tem feito pela vida do seu próximo? Eu gostaria de concluir essa palavra te dizendo o seguinte: a ironia da história de Jonas é que as criaturas de Deus, o vento, o mar, o peixe, a planta, o verme e até um povo estrangeiro obedecem ao Senhor, meu amado. Mas o profeta, porta-voz da mensagem divina, foge da responsabilidade e quando finalmente a cumpre, revolta-se com a misericórdia de Deus manifestada a um povo estrangeiro. Jonas, ele reflete a mensagem de juízo e de salvação da parte de Deus. Não devemos fugir ou temer nossos problemas, mas podemos descansar em Deus e na hora correta agir sob a direção e autoridade do Senhor. Não tome nenhuma decisão na sua vida sem falar com o nosso Pai. O livro de Jonas, ele termina com um ponto de interrogação. A pergunta de Deus, ela continua ecoando e espera uma resposta de nossa parte. Será que muitas vezes não estamos vivendo a síndrome de Jonas? Pensando apenas no nosso bem-estar? Pensando apenas na nossa vida? Avalie sua vida, avalie o seu ministério, meu amado, refletindo nesses acontecimentos e ensinamentos e busque o remédio o mais rápido possível. A boa notícia é que Jonas viveu um grande avivamento, mesmo em meio às crises. Nós precisamos viver um novo avivamento dia a dia. Nós precisamos buscar, nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos orar, meu amado. A oração é o oxigênio da nossa vida espiritual. Deixa eu te falar uma coisa. Deus é piedoso. Deus, ele é misericordioso. Deus, ele é longânimo. Ele é grande, meu amado, em benignidade. Ele é compassivo. E, acima de tudo, Deus é justo. Deus será justo com você. Como está a sua vida perante Deus? Como está a sua vida espiritual, hein? Você já orou hoje? Você já falou com o nosso Pai? Você já leu a palavra? Nós precisamos buscar, meu amado. Nós não podemos ser como Jonas. Nós temos que acreditar e nós temos que obedecer à voz do nosso Mestre. Que você possa refletir nessa palavra e que essa palavra ela possa ser bênção na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?